Vocês já ouviram falar no Alex Karp? Alex Karp, ele é o CEO da Palantir. Palantir é uma empresa tecnológica dessas big techs enormes que trabalha com dados. Não sei se vocês sabem, mas não existe dado bruto. Todo dado, quando ele é um dado, ele é preparado. Quer dizer, tem mão de obra humana ali a dar com pau para tornar os dados possíveis de serem usados, classificados, ordenados, hierarquizados. E esta empresa, Palantir, ela serve ao setor militar americano. E recentemente ela desenvolveu também um modo de identificar rapidamente quem é migrante nos Estados Unidos, regular ou irregular, e ajudou o ICE, a polícia do Trump, a prender gente. Esse Alex Karp, ele tem um trânsito, assim, até pouco tempo entre os liberais, porque ele foi aluno do Habermas, ele se diz um defensor das liberdades democráticas americanas, mas na prática e agora na teoria, não é bem isso que ele vem fazendo. Ele soltou esses dias um manifesto através do X, o antigo Twitter, elogiado por tudo quanto é tipo de oligarca, dono de Big Tech, CEO. Ele é o CEO da Palantir. E nesse manifesto, ele defende uma ideia que os jornais estão interpretando, até por conta do título. Ele defende a ideia de uma república tecnológica. Então isso seria inspirado na república, né, do Platão. Só que ao invés de ter o filósofo rei, ou um grupo de guardiões de onde sairia o filósofo rei, ele diz que o importante é ter pessoas de alta formação tecnológica como reis. Então saem os filósofos, entram os tecnólogos, né? Ou pessoas como ele, que entendem tecnologia. O argumento dele já apareceu milhares de vezes na história da humanidade, que é o seguinte: nós, do campo tecnológico, temos uma formação para entender o que a tecnologia pode fazer de bem para a humanidade. As outras pessoas não têm essa formação, não entendem a tecnologia, de modo que elas emperram decisões importantes para a humanidade. Eu acredito que você já escutou esse argumento de diversas formas, né? De diversas formas, inclusive às vezes na esquerda. Há uma elite que diz: não, pera lá, nós estudamos isso, então nós temos que nós decidirmos porque nós sabemos. Vocês sabem que a democracia não funciona assim, né? A democracia, quando ela tem uma questão técnica, ela forma comissões, ela investiga essa questão pela universidade, ela respeita o máximo que ela pode as instâncias
que estudaram a questão, mas no limite, na hora de transformar esta questão em legislação, ela vai para o Fórum Popular, vai para o Congresso, vai para o Senado, já vai para o Parlamento. E cabe aos homens de ciência que estudaram encontrarem argumentos que convençam os deputados que representam a população e que convençam a população de que são boas leis. Você pode ser um gênio, mas se você não sabe explicar o que você está criando ou o que você está propondo criar, você não é um gênio. Então, essa instância da representação popular é um crivo que não permite que uma elite autoproclamada competente leve as coisas a uma último termo. Muita gente acha que não se pode passar as coisas pelo Congresso, que quem entende, entende, né? Muita gente acha que a ciência tem que comandar o mundo. Muita gente acha que, não, mas por que você não acredita na ciência? Virou bolsonarista? Né? Muita gente acha isso. A epidemia da Covid e a negação da ciência pela direita levou as pessoas a se esquecerem de que nós de esquerda sempre fomos críticos da ciência quando ela quer andar pelas próprias pernas, sem passar pelo crivo popular. Então, esse argumento do Alex não é novo. Agora, o interessante é ele ter chamado o Platão para dar respaldo para ele, que mostra que ele não leu o Platão. Porque os guardiões, os famosos guardiões na República do Platão, no livro A República, né? Que diz respeito à construção de uma cidade justa, os guardiões, eles não são governantes como nós imaginamos os governantes. Primeiro, os guardiões são criados fora de relações familiares originais. Tira-se eles dos pais e da mãe para ser criados todos juntos por adultos que já são guardiões e que vão formá-los. Segundo, eles não possuem absolutamente nada que é deles. Ao contrário do que você imagina, tudo é da população. Os guardiões não têm direito a dinheiro, não têm direito a bens, não têm direito a propriedade, nem casa. Aliás, eles não podem fazer nada. Para fazer uma viagem, eles têm que pedir para a população para autorizar um dinheirinho. E eles moram em tendas e vivem coletivamente a vida toda em tendas de campanha militar. Na periferia da cidade. Gostaram? Não é porque tem gente que pensa que os guardiões vão ocupar. Porque o rei filósofo. Não. É uma vida tão dura que em um dos livros da República do Platão, né, que é formado em 10 livros, em um dos livros até que se discute como é que pode alguém querer ser guardião dentro dessas circunstâncias que não levam à felicidade. E aí o Sócrates tem que explicar, né, o que significa felicidade para homens e mulheres que vão ser guardiães. Aliás, falando nisso, eu lembro vocês que nós estamos andando com um curso sobre a leitura da República aqui no canal. Ele está na 17ª aula e nós estamos terminando o livro 5,
Vamos entrar no livro 6, tá? Então, se quiserem olhar aqui no canal, procure, né? Curso de Introdução à Leitura da República de Platão. Aí vocês vão ver que ser guardião não é para qualquer um. Eu gostaria de saber se a analogia que esse CO está propondo é a mesma, né? Os tecnólogos, os COs entendem de tecnologia, serão os nossos governantes, porém, eles não vão ter propriedade, eles não vão ter dinheiro, eles não vão poder ter bens, e só vão se casar e ter filhos quando nós os autorizarmos. Dependendo da idade, eles não podem ter, mais novo ou muito mais velho. Será que eles topariam? Será que a analogia com a República cabe mesmo? Eu acho que ele não leu, acho que ele leu só o título, né? Porque esses caras aí, com esse tipo de proposta, tá me parecendo um tipo de uma oligarquia fascista de base tecnológica, né? E isso não tem nada a ver com República de Platão. Aliás, é interessante, né, como as pessoas... né? Porque Platão queria que o mundo fosse governado por uma elite e, portanto, ele não era democrático. Não, calma lá. Não é assim, não. Elite, mas o que essa elite passa? Quais são os pré-requisitos para ela ser elite? Como é que é a vida dela? A quem ela obedece? Então faça o curso para não dizer bobagem. E aí você vai ver que a analogia dele aqui, desta empresa e do CO dela, não bate. Agora, é claro, né? É claro que esse tipo de gente, né, está associado ao militarismo do governo Trump e quer, na verdade, né, mais autonomia para os milionários CEOs das Big Techs que estão praticamente montados no governo Trump, né? Como a gente já conversou aqui. Mas é isso. Daqui a pouco a gente volta.